Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Nós vamos estar concluindo o capítulo 5 hoje, da Proclamação da República à República Velha, a partir da página 98 até a página 105 do livro de História. Nós vamos estar nos detendo a respeito da República da Espada e os governos dos dois marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Por que esse período ficou conhecido como República da Espada? Justamente porque foi liderado por dois militares, tá? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Marechal era um cargo militar que existia nas Forças Armadas da época. Não existe mais, mas no período existia. Deodoro da Fonseca chega ao poder através da liderança do movimento republicano, tá? Que acabou proclamando a República em 1889, e ele fica no governo até 1891, quando então ele renuncia. A forma como ele chegou à liderança da República, principalmente foi pelo apoio da elite e do alto escalão do exército, das forças militares em si. O Marechal Deodoro da Fonseca propôs algumas mudanças, algumas coisas, por exemplo, convocou o corpo ministerial, nomeou diversos ministros para montar o seu governo. Entre eles eu destaco o ministro Rui Barbosa, negativamente, a gente vai já descobrir porquê, tá? E nomeou militares para o governo das províncias, o que desagradou algumas províncias. Principalmente uma forte propaganda contra o monarquismo a favor da República, elegendo os republicanos como heróis, os grandes heróis da história. Proclamou a Constituição, promulgou em 1891, em 24 de fevereiro, as principais características dessa Constituição. Ela regia a constituição de três poderes aqui no Brasil: poder executivo, legislativo e judiciário, sendo o executivo exercido pelo presidente, o legislativo se dividindo em dois, bicameral, o Senado e a Câmara Federal, e o judiciário sendo responsável por julgar e manter as coisas de acordo com a Constituição, de acordo com as leis. Certo, gente? O presidente, a partir desse momento, era eleito pelo voto, só podia votar homens acima de 21 anos de idade, que tivesse posses e que fosse alfabetizado. Ficavam de fora pobres, mulheres, analfabetos e soldados. Soldados é a patente mais baixa das Forças Armadas, então os soldados ficavam de fora, mas os militares de alta patente, esses não ficavam de fora, esses poderiam votar sim. E constituir um sistema federativo. O que é isso, gente? Que sistema é esse? Sistema que dava uma certa autonomia às províncias, mas nem tanto, desde que elas não fossem contra a federação, o país, o Brasil, certo? Entre as políticas econômicas do governo de Deodoro da Fonseca, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, criou a lei do encilhamento. Que lei foi essa? Que política foi essa, professor? Ela facilitava o crédito para quem quisesse abrir empresa. Sim, mas qual o problema nisso? Não é isso? O problema nisso é que muitas pessoas começaram a abrir empresas fantasmas, pegavam o dinheiro que o governo emprestava e investiam na bolsa de valores. Qual é o problema, professor, nisso? O problema houve muito dinheiro no mercado, então isso o que aconteceu? Inflação. A economia do Brasil sofreu uma recessão também, ela se retraiu e houve um aumento da dívida pública e também falência das empresas nacionais e falência de bancos, certo? E isso foi a falência geral da política econômica do governo Deodoro da Fonseca. Então, em 1891, 23 de novembro, ele renuncia, certo? Ele renuncia, mas diz que foi porque ele estava doente, certo? Entretanto, a gente sabe que não foi somente isso. O autoritarismo dele tornava ele uma pessoa impopular. Ele fechou a Câmara e queria promulgar uma nova Constituição porque percebeu que a Câmara estava aprovando leis que limitavam seus poderes. Ele também estava passando esses problemas na sua política econômica e enfrentando a doença, e posteriormente teve que enfrentar uma revolta, a revolta da Armada em 1891, que eram os militares de baixa patente pedindo melhorias nas suas condições, especialmente a Marinha, tá, gente? Especialmente a Marinha, pedindo condições melhores de trabalho, e acabaram ali se revoltando, ameaçando inclusive atacar o Palácio do Governo no Rio de Janeiro com a Armada da Marinha, mas acabou sendo dominado. O líder dessa revolta era o almirante Custódio de Melo, mas eles acabaram sendo derrotados e não conseguiram seus objetivos. E quando chega então em 1891, ele renuncia. Quem assume? Seu vice,
presidente. Só que o vice, ele não era como hoje eleito por chapa, tá? Ele era eleito particularmente. Então você votava no presidente e votava no vice. Então poderia acontecer que o vice-presidente fosse um rival político do presidente, o que de fato aconteceu. Deodoro da Fonseca era rival político do Marechal Floriano. Quando ele renuncia, o Marechal Floriano assume. Já nesse momento as elites não apoiam Floriano e também o alto escalão militar não apoia Floriano, mas a população apoia. Ele tem uma política que chama o povo, tá, para si. Ele traz as massas para si. Como é essa política, professor? Diminuiu os aluguéis, reduziu os preços dos bens de consumo e fez uma política que gerasse empregos, tá, gente? Gerasse diversos empregos. Isso fez com que ele se tornasse um pouco mais popular que o Deodoro da Fonseca. Entretanto, ele também enfrentou algumas revoltas no seu governo, porque algumas classes não apoiavam o seu governo. Por exemplo, a segunda revolta da Armada, ocorrida em 1892 e foi até 1894. Foi mais longa que a primeira. Também teve como líder Custódio de Melo, mas também Luiz Felipe de Saldanha da Gama. Tá? Eles realmente fizeram uma revolta maior, por melhores condições no exército, na marinha, para os marinheiros e tudo mais. Realmente colocaram a armada, ameaçaram de fato atacar, tentaram atacar o palácio, mas eles foram derrotados em 1894 pelo governo. Ok, gente? E ele também enfrentou, Floriano Peixoto, a revolta federalista em 1893 até 1895, ocorrida no sul do Brasil, a partir do Rio Grande do Sul, mas que também tomou ali espaços de Santa Catarina e do Paraná também. Essa revolta federalista se dividia em dois grupos, os chimangos, que defendia um regime presidencialista, tá, gente? Defendia um regime presidencialista. Mas eles acabaram ali tendo um grupo que disputava com eles por interesses divergentes, que era os maragatos, tá? Eles defendiam a independência do Sul no regime federalista e não presidencialista, certo? Eles acabaram sendo derrotados por Floriano Peixoto, e isso ele contou com a ajuda dos paulistas para derrotar essas revoltas federalistas do Sul, e ele acabou então conseguindo derrotar essa revolta. Não foi um governo fácil, não foi um governo tranquilo, né? Mas ele conseguiu mais popularidade do que Deodoro da Fonseca. Pronto, gente, hoje é isso, a aula de hoje, certo? Resolvam aí para casa o livro na página 106 e 107, estudem, revejam o vídeo, releiam o capítulo na página 98 até a página 105, tirem dúvidas e qualquer coisa nós estamos à disposição. Tudo de bom, tchau gente, até mais.